Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e seguindo nosso cronograma de vídeos temáticos de outubro, do mês das bruxas, eu pensei que não teria vídeo melhor para fazer do que indicar 5 livros sobre bruxas. E eu pensei em pegar 5 livros de não ficção, porque seguindo a proposta do desafio Uma Bruxa por Mês, se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu explico esse desafio, que tá sendo meu projeto favorito de 2021 aqui do canal. Tem muita coisa em volta da figura da bruxa, muita coisa estereotipada, muita coisa deturpada e, claro, um estereótipo machista, misógino e, enfim, bem pejorativo, né? E eu pensei, a gente já tem muitas bruxas da ficção e todas as indicações de livros que eu dei no desafio Uma Bruxa por Mês são voltados também para a questão da figura da bruxa tratada dentro da literatura, mas eu pensei que num vídeo no mês temático de Halloween, né, seria interessante a gente entender um pouquinho um panorama geral e por isso usar a não ficção. E aí eu separei 5 livros que falam sobre bruxas e a história da bruxaria pra gente ter um pouco mais de entendimento sobre essa questão, até para não sair reproduzindo algumas coisas de forma rasa, superficial e ignorante. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, tá curtindo os vídeos temáticos de outubro aqui no canal, por favor, deixa o like aí no vídeo, isso ajuda demais a entregar o conteúdo para outras pessoas e se inscreve no canal. E bora lá. O primeiro livro que eu não poderia deixar de indicar, se eu tivesse que indicar só um livro, teria que ser esse, que é o História da Bruxaria, do Jeffrey Russell. Esse livro, ele é uma referência sobre o assunto, assim, ele tem uma escrita bem acadêmica, tá? Ele não é um livro fácil de ser lido, mas ele é um livro essencial pra gente entender de fato a história da bruxaria, principalmente a bruxaria no Ocidente, né? E ele é um livro que ele vai passar por várias questões, assim, tanto questões históricas mesmo, né, de apresentar contextualizações, como questões de linguagem, assim, de conceitos mesmo, do que diferencia, por exemplo, a magia, a bruxaria, a feitiçaria, e também questões culturais, né, de como a figura da bruxa ela foi se transformando ao longo do tempo e como ela é presente em diversas culturas, como que diversas culturas entendem essa questão e não só da figura da bruxa em si, mas de todas as tradições e ensinamentos ancestrais que envolvem o que a gente entende hoje como bruxaria. Então esse livro, ele é uma referência, já fiz vários cursos a respeito, e esse aqui tá sempre na bibliografia obrigatória dos cursos, então não poderia deixar de indicar esse aqui. Ele é uma leitura densa, como eu falei, não é tão tranquilo, mas é uma leitura que eu acho envolvente, é extremamente interessante, porque vai vir até hoje em dia também, né? Então a gente, além de ter a contextualização inicial, a gente também pode ter várias referências que a gente conhece, que a gente já tá acostumado. Então, enfim, fica a indicação da História da Bruxaria. Lembrando que, como sempre, todos os links para 5 livros que eu vou mencionar aqui vão estar aqui na descrição, e se você comprar por algum desses links, você me ajuda muito a manter meu trabalho, a manter o canal, enfim, me apoiar de alguma forma. O segundo livro que eu vou indicar, eu não tô com ele físico aqui, ele tá em algumas das minhas estantes ali, mas ele é o Caliban e a Bruxa. E esse livro foi um dos livros do desafio Uma Bruxa por Mês, e tem um vlog de leitura dele, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, vale muito a pena. Ele foi uma leitura que me acompanhou ao longo de 2 meses e não foi o suficiente, eu vou ter que reler esse livro, eu tive o primeiro contato com ele esse ano, e ele também traz uma pegada mais teórica e acadêmica para a questão da figura da bruxa. E ele tem uma linguagem que também não é tão acessível assim, então talvez não seja um livro para todos os públicos, mas ele traz contextualizações políticas, econômicas e sociais imprescindíveis para a gente entender toda a carga que foi colocada em cima da figura da bruxa, né, ao longo da história. Então foca muito também do começo da bruxaria também, então bebe um pouquinho da fonte do História da Bruxaria, mas com um viés mais feminista e anticapitalista. Então é muito interessante mesmo.
tudo que a Silvia Federici traz nesse livro abriu muito a minha cabeça para várias coisas, principalmente em relação à perseguição à figura da bruxa e às mulheres acusadas de bruxaria. E isso, enfim, é uma parcela da história da humanidade também difícil de negar, né? E também entra um pouquinho, entra um pouquinho na pegada do Martelo das Feiticeiras. Tem vlog desse livro, que foi o último que eu li do Desafio Uma Bruxa por Mês, mas eu não recomendo essa leitura, tá? Mas o Caliban e a Bruxa ajuda a entender o que levou ao texto, enfim, à Inquisição, à Caça às Bruxas, que é tratada no Maleus Maleficarum. Mas enfim, o Caliban e a Bruxa é um livro que eu recomendo muito se você quer entender a bruxaria no Ocidente, mas não a bruxa e a bruxaria como práticas, e sim como aquilo que está por trás da forma como a bruxaria é vista hoje em dia, e a figura da bruxa também. Outro livro que eu recomendo, que eu também li esse ano, ele é o As Bruxas. Vou deixar a capinha aqui também para vocês, e ele vai tratar muito sobre, ele é totalmente, na verdade, voltado para a histeria em Salem, para o que foi a Caça às Bruxas em Salem, que apesar da Caça às Bruxas na Europa ter uma magnitude, né, que muitas pessoas continuam estudando hoje, enfim, por toda a questão da Inquisição feita pela Igreja Católica, a histeria em Salem, ela é um episódio muito particular da Caça às Bruxas, que aconteceu algum tempo depois da Caça às Bruxas na Europa, e tem vários aspectos ali por trás que são extremamente interessantes da gente entender. E assim, apesar do livro em si, depois de um tempo ficar um pouco maçante, então também talvez não seja para todos os públicos, ele é um livro que não me arrependo de ter lido. Ele é muito interessante para abrir a cabeça para algumas das questões, e eu acho que num mês que a gente comemora, né, entre aspas, assim, o Halloween, ou igual, gosta de fazer coisas temáticas, gosta de entrar um pouquinho nesse clima, né, de Dia das Bruxas, como a gente conhece, entender um episódio que moldou não só a história dos Estados Unidos e da caça às bruxas nas Américas como um todo, mas também para entender um pouquinho de algo que moldou a cultura pop como a gente conhece, né? Então, alguns autores também têm diversas críticas a isso, né, sobre como que a própria Salem virou um ponto turístico de forma bem pejorativa, bem insensível. A Caitlin Dory, autora de um dos meus livros favoritos, que é o Confissões do Crematório, ela, em um dos vídeos, critica isso, né? Então, é interessante também a gente ter esse olhar. Então, As Bruxas é uma leitura que eu acho essencial, assim, pelo menos se você quiser ler um livro de não ficção temática durante o mês de outubro, As Bruxas, por tratar de Salem, acho que seria uma leitura bem interessante, bem rica. O quarto livro de não ficção sobre bruxas e bruxaria que eu vou indicar é um livro que eu estou lendo enquanto você está assistindo esse vídeo. Esse está sendo uma das minhas leituras atuais e o livro oficial do Desafio Uma Bruxa por Mês do mês de outubro, que é o Grimório das Bruxas, nessa edição maravilhosa da Darkside. Ele também, obviamente, né, é um livro de não ficção, e ele também vai trazer, apesar de uma... Olha que coisa maravilhosa! Apesar de uma escrita também mais acadêmica e bem teórica, ele é um livro essencial para a gente entender a história também da bruxaria no Ocidente como um todo, até, enfim, desde os primórdios até a forma como ela é vista hoje. Então aqui, ó, já abrindo a página, por exemplo, da Idade Média. Então, enfim, tem muito conteúdo. É um livro que eu tava esperando ansiosamente para ler. Eu deixei ele guardadinho para ler durante o mês de outubro, para casar com todas as leituras temáticas e, enfim, por ser, acho que o melhor livro sobre bruxas para ler agora, né, dos que eu ainda não li no mês de outubro. Então vou deixar essa indicação, ainda não, né, terminei de ler. No momento que você está assistindo o vídeo eu estou lendo, mas é um livro que eu já indicaria só pelas referências. Eu já vi muitas pessoas que já são estudiosas do assunto indicando e referenciando esse livro, então fica aí a minha indicação também. Mas vai sair um vlog de leitura deste livro, se você quiser saber a minha opinião em específico e a minha experiência de leitura. Esse vlog vai ser um dos últimos livros do mês para fechar com chave de ouro o nosso mês temático aqui no canal.
Por fim, o quinto e último livro que eu vou recomendar, assim como o Grimório das Bruxas, é um livro que também está em andamento. Não sei se quando esse vídeo for ao ar eu já vou ter terminado o livro, porque ele é um livro curtinho, ele tem 130 e poucas páginas. Ele é em inglês, mas ele também tá super baratinho no e-book, na Amazon o e-book tá R$3,39, se eu não me engano, R$3,39, então tá bem baratinho, que é o The Book of Halloween, que eu acho que, né, se tem um livro pra gente ler também no mês de outubro, que trata não só do Dia das Bruxas, né, que a gente fecha o mês de outubro com o Dia das Bruxas, também é um livro pra gente entender um pouquinho da história, do que tá por trás desse feriado, entre aspas, não sei se eu posso dizer feriado, enfim, dessa data comemorativa de alguma forma, não só pra cultura pop, mas tem muita coisa por trás, né, e esse livro ele vai contar um pouquinho da história. Vai entrar também na questão da bruxaria, porque não tem como fugir, mesmo que ele trate de forma mais superficial. É um livro também para quem quiser um livro curtinho e para também temático e para entender um pouco mais da questão da figura da bruxa, que tá muito presente no Halloween, tanto que a gente chama o Halloween de Dia das Bruxas, não é mesmo? Então é uma leitura que vai ter conteúdo dela também de alguma forma, seja num vlog geralzão do mês de outubro que vai acontecer, ou quem sabe num vlog específico, algum conteúdo específico sobre o The Book of Halloween. Mas a gente fecha essa lista de 5 livros de não ficção sobre bruxas e bruxaria. Se vocês quiserem, eu posso indicar. Esses são livros mais teóricos, né? Como eu falei, pra gente entender a história da bruxaria como um todo, o que é a bruxaria, a figura da bruxa, como a gente conhece hoje, e enfim. Eu posso indicar também alguns livros sobre a bruxaria em si. Então, com algumas práticas de bruxaria, ou enfim, nessa temática. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que quem sabe a gente pode encaixar aí em algum momento desse mês. Mas, como sempre, se você gostou desse vídeo, não sai antes de deixar um like aí no vídeo. Me segue aqui nas minhas redes sociais, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo do nosso mês temático de Halloween. Tchau!